Sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre esse tema tão importante, principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Nós estamos estudando sobre ansiedade e, com certeza, é um dos grandes males deste século, dessa geração, se não for o maior deles. Mas antes da gente começar a nossa aula, se por acaso você caiu aqui nesse vídeo, é o primeiro que você está assistindo, olha só, nós já temos algumas aulas sobre esse tema. Esse estudo de hoje, ele faz parte de uma série de vídeos e para você entender o que a gente vai falar aqui hoje, é fundamental que você assista os vídeos anteriores. Então, se esse é o seu primeiro vídeo, dá uma pausa, clica no link aqui abaixo na descrição do vídeo, porque aí você vai ter acesso às aulas anteriores e aí você vem fazendo a sequência certinha, porque senão talvez alguma coisa que nós vamos falar aqui hoje você não entenda e esse não é o meu objetivo. Mas se você já assistiu às aulas anteriores, então vem comigo que hoje nós vamos para a nossa quarta aula e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de uma forma especial. E sim, hoje eu estou regravando essa aula. Essa aula vai ser diferente porque nós estamos sempre gravando ao vivo essas aulas lá na Escola Bíblica, na igreja, mas eu tive um problema aqui no meu HD e aí perdi essa aula, mas eu resolvi vir aqui gravar novamente para que essa série fique completa e a gente fale sobre todos os pontos fundamentais. Eu quero começar lendo o texto bíblico que está embasando toda essa série de estudos, que é Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao 31. É um texto assim que você vai encontrar ele novamente no livro de Mateus, inclusive Mateus 6,33 é muito mais famoso, né? Que é o buscar o reino de Deus. Mas eu resolvi tomar Lucas, né? O Evangelho de Lucas como base dessa nossa série de estudos sobre preocupações da vida e, consequentemente, a ansiedade. Então eu quero ler aqui rapidamente para você, porque tem algo que nós vamos tratar hoje nessa aula que é muito importante a gente fazer essa leitura novamente. Diz assim o versículo 22. Então, voltando-se para os seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que a comida e o corpo é mais que a roupa. Observem os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora na sua vida? É uma pergunta. E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fazem suas roupas, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente, povo, homens de pequena fé? Não fiquem ansiosos com o que comer ou o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas o seu Pai sabe de que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas ou acrescentadas. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas aqui interessantes que eu já tenho enfatizado em aulas anteriores, mas eu quero hoje pegar, já aqui do início, esse texto. O texto começa dizendo: e Jesus, voltando-se para os seus discípulos, disse. Esse é um texto e essa é uma aula para quem é discípulo de Jesus. É por isso que eu estou batendo nessa tecla, porque de repente alguém cai aqui nesse vídeo de paraquedas e diz assim: não, mas a ansiedade tem que ser tratada com medicamento, tem que ir para o médico. Aí não pegou o bonde andando e aí tira conclusões precipitadas. Nós estamos falando da ansiedade sob a ótica bíblica. Jesus está falando sobre ansiedade para os seus discípulos, aqueles que caminham com ele, aqueles que o aceitaram, que ouviram o seu chamado, que atenderam a sua voz, que atenderam a voz do evangelho, que abraçaram o evangelho.
Então não adianta uma pessoa que não tem fé, que não crê em Deus, que não crê na Bíblia, entender o que a gente está falando aqui. Agora, de repente, você pode ser até hoje essa pessoa que não crê, que não tem fé, mas se a partir de hoje você decidir, isso vai se aplicar na sua vida. Então é isso que eu sempre estou deixando claro nos nossos vídeos, que Jesus está dando uma receita para vencer a ansiedade, não para a multidão, não para o povo. Ele está dando uma receita para os seus discípulos, aqueles que andam com ele, aqueles que o seguem. E é interessante que no versículo 30, ele diz assim, que quem anda ansioso, quem anda preocupado, são os pagãos. Essa palavra pagão, ela é usada para se referir àquelas pessoas que não têm fé no Deus de Israel, não têm fé na palavra de Deus, no Senhor Jesus. Então é chamado de pagão aquele que crê em outros deuses, aquele que serve a outras religiões, mas não crê naquilo que a palavra diz. Então Jesus está dizendo que os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, eles estão ansiosos. Eles andam preocupados. Aí ele diz, mas vocês não, vocês têm um Pai celestial. Então, feita essa abertura, hoje nós vamos basear a nossa conversa aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, são palavras de Jesus também. Ele diz assim, eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se ou tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então eu peço a sua atenção para algumas coisas que eu vou ler aqui para depois a gente comentar. Veja bem, as aflições fazem parte da vida. É impossível viver nesse mundo sem enfrentar problemas. E geralmente, quando os problemas aparecem, a nossa tendência é desanimar. Mas Jesus nos ensina a olhar para os problemas com uma nova perspectiva. Em outras palavras, ele nos diz, quando o problema chegar, se animem. Veja bem, pegando o texto que eu acabei de ler de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus, ele não nos engana. Ele não está dizendo que o fato de andarmos com ele vai nos isentar de problemas. Agora vai ser um mar de rosas, vocês agora vão ter felicidade que nunca mais vai ter problema. Ele não diz isso. Ele diz, olha, eu estou ensinando essas coisas para que vocês tenham paz em mim. É uma paz diferente, é uma paz interior. Porque o mundo continua o caos de sempre. Mas ele diz, as minhas palavras vão trazer paz para vocês, essa paz vocês estando em mim. Aí ele segue dizendo, no mundo vocês terão aflições. Ou seja, é normal enfrentar problemas, é normal enfrentar desafios, é normal ficar triste, angustiado, é normal. Jesus está dizendo que nós não estamos imunes e isentos a tribulação, a provação, as aflições do mundo. Agora, com esse texto, ele nos ensina a olhar para esses problemas sob uma nova ótica, com uma nova perspectiva. Ele diz, o problema está aqui, mas se eu estiver em você e você em mim, se a minha paz estiver em você, se você estiver em mim, vocês podem enfrentar esse problema de um jeito diferente. Então, é como se ele dissesse, quando o problema chegar, tenham bom ânimo, se animem. Só que aí tem 2 pontos que eu quero tratar com vocês. Primeiro, vale ressaltar que Jesus não venceu apenas o problema. Ele venceu algo muito maior que o problema. Ele venceu o mundo. Ou seja, ele venceu o sistema causador dos problemas. E se nós confiarmos nele, com certeza seremos vitoriosos. Veja bem, Jesus disse, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele está falando de algo que é maior que o problema. Porque nós enfrentamos problemas. Jesus, ele enfrentou o mundo e ele diz, eu não venci um problema. Porque ele podia dizer, eu também passei por esses problemas e eu venci esses problemas. Não, ele diz, eu venci o mundo, eu venci o sistema causador dos problemas, eu venci algo que é muito maior que os problemas. Então, quando ele diz para você, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele está dizendo, o que eu venci
é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Se você ficar comigo, se você estiver em mim, você também vai vencer. Por isso que você deve se animar diante do problema quando esse problema aparecer. Só que Jesus não usa esse termo bom ânimo por acaso. Veja bem, a palavra ânimo significa disposição de espírito e de humor. Em outras palavras, Jesus nos manda ter uma boa disposição de espírito e um bom humor diante das aflições. Aí preste atenção nisso. Essa não é uma tarefa fácil, pelo contrário, mas é perfeitamente possível. Por quê? Porque se não fosse assim, Jesus não teria nos dado essa direção. Como é que Jesus vai mandar você fazer uma coisa que é impossível? Uma coisa que eu sempre digo, quem faz o impossível é Deus. Eu e você, nós só podemos fazer o que é possível. Então Deus nunca vai exigir de nós algo que a gente não possa fazer. Entretanto, ter bom ânimo vai demandar esforço. Não é Deus quem vai nos animar. Cabe a nós construir esse ânimo usando as ferramentas necessárias. Vamos analisar novamente? Primeiro, Jesus diz assim, eu estou falando essas coisas para vocês para que vocês tenham paz. Ele sabe que o mundo é cheio de problema, ele sabe que a gente passa por aflições. Ele diz, olha, essas minhas palavras é para trazer paz para vocês. No mundo vocês vão ter aflições. Agora, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse bom ânimo, gente, não é uma tarefa fácil. Não é você gargalhar diante do problema. Não é você sorrir diante das adversidades. Não é ficar feliz quando o problema vem. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que quando o problema vier, lembre-se do que a palavra de Deus nos garante. Quando o problema vier, lembre-se, Jesus venceu o mundo. Eu estou do lado dele, ele está em mim. Se ele mora em mim, eu também vou vencer. O que é o meu problema diante do mundo, do sistema que Jesus venceu? Então esse é o ponto. Só que é preciso ter esforço. Você não vai se animar naturalmente, porque ninguém fica animado diante do problema. Ninguém fica sorrindo quando vem uma angústia. Agora, é preciso haver esforço. Na hora que vem o problema, e eu fiz questão de colocar no texto que cabe a nós construirmos esse bom ânimo usando as ferramentas necessárias. Primeiro, a oração. Quando você está angustiado, quando você está aflito, vai orar, vai desabafar nos pés do Senhor. Ouça canções que tragam o céu para o seu ambiente. Adore a Deus, ouça canções que tragam esse ânimo, canções que te levem para perto de Deus e que tragam esperança ao seu coração. Leia a palavra. Lê a palavra, comece a se encher da palavra de Deus, porque essa palavra, como nós lemos aqui no início, essa palavra vai trazer paz ao seu coração. Esse esforço, essa construção é que faz toda a diferença. Porque tem muita gente que erra pensando que eu sou filho de Deus, então eu vou pedir que Deus me encha de alegria, eu vou pedir que Deus me dê esse ânimo, me dê ânimo, Senhor. Não, o ânimo é um esforço. Você quem tem que buscar as ferramentas. Você que tem que construir esse bom ânimo. Primeiro lembrando dessas palavras. Porque Jesus está dizendo, olha, vai ter aflição, vai. Ele não engana ninguém. Mas ele diz, tenha um bom ânimo. Aí ele dá a razão, porque eu venci. Eu venci. Se você estiver nele, você também vai vencer. Então na hora que vem a aflição, a gente tem que trazer à memória, como disse o profeta Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É dessa forma que a gente constrói esse bom ânimo, que a gente aprende a olhar com outro olhar, sobre uma nova perspectiva. Porque às vezes a gente está olhando para o problema e a gente foca muito no problema e a gente esquece de olhar para outras coisas, para as promessas de Deus, para aquilo que Deus já fez. Inclusive, em breve, nós vamos falar sobre essas ferramentas de cura da ansiedade. Mas aqui nós precisamos entender que existem ferramentas que nós precisamos usar. Há um esforço. Deus não vai fazer tudo por você, porque sempre existe a parte de Deus e existe a sua parte. Por exemplo, você parou agora
um pouco da sua vida, mesmo que agora você esteja só me ouvindo, mas de alguma forma você está dedicando um tempo para assistir esse vídeo ou para ouvir essa aula. De alguma maneira você se esforçou para isso. Essa é a sua parte. Deus não vai pegar esse conhecimento e jogar na tua mente como se fosse um download. Um programa, pega aqui e vou colocar. Não é assim que funciona. A gente se enche da palavra, lendo a palavra, ouvindo a palavra. Não é pedido, Deus me dá a tua palavra. Não, a minha parte e a sua é ler, é ouvir, é meditar. Então, às vezes, muitas pessoas não entendem que existe uma parte que lhes cabe e existe a parte de Deus. O sobrenatural, o impossível, Ele vai fazer. Agora, Ele não vai fazer aquilo que você pode e aquilo que você deve fazer. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho falado isso nas aulas anteriores, mas quero até aproveitar essa aula para falar. Eu não estou falando de ansiedade só de ouvir falar. Eu sei o que é ansiedade porque eu já vivi, eu conheço esse lugar. Não só a ansiedade, mas a depressão. E eu digo para você, eu venci a ansiedade, eu venci a depressão, não sozinha, mas através desse conhecimento que eu estou trazendo para você ao longo dessas aulas. O Senhor me tirou desse lugar. Deus me tirou desse lugar de depressão, Deus me tirou desse lugar de ansiedade, porque eu fui aprendendo qual era a minha parte, onde eu estava errando, o que precisava ser mudado. Então veja, tudo o que nós estamos falando aqui, não é só porque a Bíblia diz, só o fato da Bíblia dizer já seria suficiente, mas eu estou dizendo para você que o que a Bíblia diz é real, não só porque aconteceu na minha vida, mas porque todos os dias acontece na vida de milhões de pessoas. Enquanto muitas estão aí com um diagnóstico de não tem jeito, não tem solução, milhões de pessoas estão dizendo, eu fui curada, eu fui liberto, eu fui liberta. Então entenda, o que nós estamos falando é o que a Bíblia diz. Existe sim uma parte que cabe a você. Não se preocupe, quando você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Ele sempre faz. O bom ânimo, quando ele diz tenha um bom ânimo, ele está dizendo para você se esforçar, para olhar para esse problema, para essa aflição, de um outro ângulo, com uma nova perspectiva. Na nossa aula lá, ao vivo, a aula que eu perdi aqui, eu falei até de um exemplo, eu não sei se vocês viram, mas teve um escultor, um artista, que ele fez uma obra de arte muito interessante. Dependendo do ângulo, se você olhasse mais ou menos aqui nessa direção, você via um quadrado. Se você virasse aqui desse lado, você via um círculo. De outro ângulo, você via uma linha reta. O que ele quis passar? A mesma obra, é apenas uma obra. Não são várias, não são 3, 4, não. Ele quis ensinar para as pessoas, através daquela arte, que o lugar onde você está, a tua forma de olhar, a perspectiva que você usa, é que faz a diferença da situação. Quando você está mergulhado no problema, o problema parece ser gigantesco. Mas basta você se afastar um pouquinho que ele vai diminuindo. Então é sobre isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, tenha um bom ânimo. Vocês estão vendo o problema, mas se afasta um pouquinho. E lembre-se que eu venci o mundo, o sistema que causa esses problemas. E em mim vocês terão paz, em mim vocês terão vitória. E aí tem um outro texto que eu quero ler com vocês, que é Lucas capítulo 12, versículo 32. A gente fez aquela primeira leitura até o 31 e agora eu quero ler o 32 para você, que diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois o seu Pai Celestial tem grande alegria de lhes dar o reino. Um outro texto também muito interessante é João capítulo 15, versículo 16. Tudo aqui palavra de Jesus. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai Celestial lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Jesus falando. Uma das coisas mais fantásticas da nossa vida cristã é a certeza de que fomos escolhidos pelo Senhor. Não fomos nós que o encontramos. Ele nos achou. Mesmo sendo pequenos, o Pai Celestial se agradou em nos dar o reino. E não há maior privilégio. Então, veja bem.
o texto, ou os 2 versículos aqui que nós lemos, Jesus está dizendo que apesar do nosso tamanho, ou seja, diante de Deus, diante do mundo, diante dos problemas, diante do sistema, quem somos nós, né? Nós somos pequenos, nós temos pouca força, mas Jesus diz, Deus teve grande alegria em nos escolher, em nos dar o reino. O reino é nosso. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, não é porque a gente é inteligente, é porque a gente faz a escolha certa. De fato, nós ouvimos o chamado e aceitamos, mas este não é o ponto fundamental. O mais importante é que Jesus está dizendo, você só veio até mim, porque eu te amei e eu te escolhi primeiro. Não foi você quem me escolheu, não foi você quem me achou, eu encontrei Jesus, não. Você foi achado por Ele. A tua decisão foi aceitar esse amor, aceitar esse chamado. Então veja bem, esse é o grande privilégio da nossa vida cristã. Essa é a coisa mais maravilhosa, é o fato de sermos escolhidos de Deus. Saber que Deus não olhou para o nosso tamanho, Ele olhou para nós com amor. Ele viu em nós algo de valor e Ele nos escolheu. Ele nos chamou, nós simplesmente atendemos esse chamado, nós simplesmente fizemos a decisão de atender essa convocação, mas foi Ele quem nos amou primeiro, foi Ele quem nos escolheu. Aí veja bem, sendo assim, essa é uma verdade que a gente só precisa aceitar. Se foi Ele quem nos escolheu, se foi o Senhor que nos chamou, a pergunta é, por que nós temos tanto medo? Por que a gente fica tão preocupado? Por que nós andamos tão ansiosos? E aí, a resposta é simples. Na verdade, nós não nos sentimos escolhidos por Deus. Essa verdade, ela ainda não entrou na nossa mente, no nosso coração. Nós ainda não compreendemos esse privilégio e nós vivemos como se nós fôssemos apenas mais um na multidão. Sempre que eu estou aconselhando, sempre que eu estou ministrando, ensinando, eu sempre falo sobre isso, que às vezes nós, como povo de Deus, e volto a dizer, essa é uma aula para quem é servo de Deus, filho de Deus, cristão, que professa a fé cristã, que crê em Jesus, que crê na palavra, que já entregou sua vida para Jesus. Muitas vezes nós agimos como se nada disso fosse verdade. Como se nada disso tivesse acontecido. Por quê? Porque nós andamos como se Jesus ainda não tivesse nos resgatado, como se ainda não fôssemos perdoados, como se Jesus não nos escolheu. Tem gente que age como se, eu que estou forçando a barra, Jesus não me ama, Jesus não me escolheu. E essa é uma mentira. Essa é uma mentira. O nosso coração é enganoso, nosso sentimento é enganoso, e esse sentimento de, eu não sei se eu sou escolhida, eu não sinto. Que Deus me ama, eu não sinto. Que Deus está comigo todo o tempo. Eu quero dizer para você que isso é enganoso, porque a verdade é o que a Bíblia diz e não o que nós sentimos. Aquilo que você sente nem sempre é verdade. Aquilo que o seu coração fala, muitas vezes é a maior mentira que já existiu na face da terra. Não confie no seu coração. Não confie nesse sentimento. Porque eu falo por experiência de tratar, de lidar com pessoas ansiosas, pessoas que têm crise de ansiedade, que estão vivendo a enfermidade da ansiedade na sua alma. A maioria das pessoas que vive a ansiedade de forma crônica, de forma pesada, são pessoas que não se sentem cuidadas, protegidas, amadas, escolhidas por Deus. E eu volto a dizer o que eu tenho falado constantemente nessa série de aulas. Eu acho normal alguém que não tem o conhecimento desse Deus viver com medo, preocupado, desesperado, ansioso. Eu entendo. Mas como Jesus disse aqui, aos seus discípulos, o texto diz que ele se dirigiu aos seus discípulos e diz, por quê? Por que vocês estão andando assim? Por que vocês estão agindo como aquelas pessoas que não me conhecem? Jesus está dizendo que não é normal você, que é servo de Deus, ter o mesmo sentimento de alguém que não conhece esse Deus que você conhece.
Então, a Bíblia está nos chamando aqui para algo muito racional, porque os nossos sentimentos nos enganam. É por isso que a Bíblia não diz que o culto tem que ser sentimental, que a nossa adoração deve ser sentimental, não. A Bíblia diz que o nosso culto deve ser racional. Porque se a gente confiar no nosso sentimento, nem sempre a gente está bem para cultuar. Já pensou? Eu só vou para a igreja quando eu estiver muito bem. Eu só vou adorar a Deus quando eu estiver muito bem. Se fosse baseado em sentimento, eu acho que Paulo e Silas não teriam cantado na prisão. Porque eu acho que não dá para a gente sentir uma coisa gostosa depois de apanhar muito por causa do evangelho e ainda adorar. A gente não vive a fé baseada em sentimentos. A fé ela tem que ser racional. Muitas vezes o que eu estou sentindo é contrário ao que a Bíblia diz, mas entre o teu sentimento e a palavra, fique com a palavra. A verdade é o que a Bíblia diz e não o que você sente. A verdade é o que Deus diz acerca de você. Deus diz que você é filho, que Ele te amou, que Ele te escolheu, que Ele olhou para você, Ele te chamou, Ele diz, olha, não foi vocês que me encontraram. Não foi você que me escolheu. Eu escolhi você. Então, por que esse medo? Por que essa sensação tão ruim? Por que essa preocupação? Por que essa ansiedade? Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é escolhido de Deus, você é amado por Deus. Seus sentimentos, e eu falo por experiência, quantas vezes os meus sentimentos foram totalmente contrários à palavra de Deus. Mas é nessa hora que a gente diz, coração enganoso, você não vai me dominar, eu vou ficar com a palavra. E quando a gente fica com a palavra, porque é a verdade que liberta, não é o sentimento que liberta. Não é o que eu penso, o que eu acho, mas é a verdade. E olha só, a verdade, ela independe dos sentimentos. A verdade, ela simplesmente é. Então, quando você se sentir desamparado, sozinho, lembre-se do que a Bíblia diz a seu respeito. Lembre-se de quem você é, porque a Bíblia sempre vai ser verdadeira. Nosso coração pode nos enganar, mas Deus não nos engana. Então, que essa aula, que essa palavra, que o que foi ministrado aqui hoje, encontre aí um lugar especial no seu coração e que você entenda que você tem um Pai Celestial que sabe de tudo que você precisa e que você aprenda a olhar para os seus problemas com um outro olhar. O olhar de quem está nos braços do Pai, o olhar de quem tem um Pai Celestial, de quem tem a paz de Jesus, a paz que excede todo entendimento. E com certeza você vai vencer a ansiedade. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe. Nessas aulas nós não estamos deixando os comentários abertos por enquanto, mas deixe aí o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa série. Eu não recomendo que você assista só um vídeo, 2 vídeos, assista toda essa série. Os anteriores, os próximos, porque a cada aula a gente vai se aprofundando no tema e assim nós vamos aprendendo não a tratar, mas a vencer a ansiedade. Então que Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser.